Pode se assentar. Existe um salmo muito interessante, que várias vezes a gente já ouviu alguém pregar sobre ele, que é o Salmo de número 51. A gente até canta sobre ele, que é aquele salmo famoso que no versículo 10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não retire de mim o teu espírito, torna-me a dar a alegria da tua salvação. A gente sabe, é uma oração de Davi, e a gente sabe que Davi orou esse salmo depois de ter cometido o pecado de adultério e homicídio. E Davi, ele estava ali desesperado diante do Senhor. Essa é a característica dessa oração. Uma pessoa que fez besteira na vida e que está se rasgando diante do Senhor. E essa pessoa não é uma pessoa qualquer. Essa pessoa é um rei. E esse rei, que é mais respeitado e mais reconhecido do que o próprio Jesus hoje em dia lá em Israel. Que muitos não acreditam que Jesus é quem ele é. Enfim, essa é a oração desse homem. Um homem que fez coisa errada na vida. Sabe o que é legal? A princípio, agora já, Davi se assemelha a eu e a você. Porque nós também fazemos muita besteira na vida às vezes. O que é interessante, nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. E é incrível que até esses erros estão cooperando. Os nossos erros nos trouxeram aqui, assim como os nossos acertos. Transformaram você na pessoa que você é hoje. Você entende isso? Você é o que você é por causa dos seus erros e seus acertos. A primeira coisa que a gente precisa entender, é necessário a gente ser sincero diante de Deus. Talvez Davi oraria como muitos oram por aí. Maravilhoso Deus, poderoso, Criador do universo e das galáxias. Tu que estás assentado sobre a terra, e a terra está sobre o escabelo dos seus pés. E um monte de religiosidade. Eu ainda falei com o Vitor sábado passado. Quando a gente vai orar, ou quando alguém vai vir pregar, se transforma. Eu, sinceramente, não entendo. Não há nada de errado. Mas, por quê? Quando nós falamos com Deus, por que nós mudamos tanto? Ah, porque tem que ter respeito diante de Deus? Muitas vezes esse respeito é recheado de religiosidade, que ela abafa a sinceridade do nosso coração. Às vezes não é o que a gente queria orar. Às vezes a gente quer orar, Deus, eu tô para morrer aqui. Mas não, antes não, tem que ajoelhar, né? Tem que, Senhor, poderoso. Porque na maioria das vezes essa oração é tudo no automático. A gente nem está orando de verdade ainda. Senhor, Deus poderoso, eterno Pai. A gente faz isso sem pensar. Aí a gente começa a orar. Deus. Então, quando você for orar, seja sincero diante de Deus. Converse com respeito com Deus, mas como você conversa normal. Deus tem para nós um relacionamento de pai e filho. Quem crê nisso? Deus tem para nós esse relacionamento de pai e filho, de intimidade, não é de senhor e servo. Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Hoje a gente pode chegar diante de Deus e falar assim: Pai, as coisas estão complicadas. Essa é uma das características dessa oração de Davi. Se você ler esse Salmo 51, você vai entender que ele se despedaça diante de Deus. Ele fala: Deus, eu estou para morrer. Essa é a sinceridade que Deus busca de nós. Seja sincero com Deus hoje. Seja sincero com Deus na hora que você chegar na sua casa. Quando você for orar com Deus, seja sincero.
Nós aprendemos e achamos bonito isso. Ai, quando eu vim aqui eu tenho que falar diferente. Meu irmão, seja você mesmo, porque Deus te conhece. Quem aqui gosta? Ninguém, não adianta nem perguntar. Falsidade. A pessoa com você é uma coisa e com os outros, né? Eu já conheci gente que é assim. Tinha um rapaz lá no meu serviço que a gente estava conversando na hora do intervalo lá e tal. E gente conversando alto e tudo mais tal. Aí a namorada liga, a esposa liga. Alô? Tava gritando até agora. Oi, amor. A gente tem feito isso, a gente conversa tal. A gente é o que a gente é entre nós. Aí quando vai chegar diante de Deus, Senhor. Oi, Senhor. Não é desse jeito. Porque Deus conhece o nosso coração. E Deus nos fez com os nossos acertos e com os nossos erros. Então seja sincero diante de Deus. Por que pecamos? Você já parou para pensar nisso? Por que a gente peca? Às vezes não teremos uma resposta pronta para isso. Tenta pensar aí no seu lugar. Por que a gente peca? Porque uma pessoa que está diante de Deus há todo esse tempo, conhece a Deus, porque eu que sirvo a Deus há muito tempo, que estou à frente de uma obra há mais de 10 anos, porque eu ainda peco? Às vezes as respostas exatas somem da nossa mente. A gente não sabe o porquê, mas a resposta está nesse salmo. Davi, ele continuou a oração dizendo: cria em mim um coração puro, renova em mim o espírito reto, não retire de mim o teu espírito. Aí ele fala: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E a resposta é essa. A gente peca porque a gente perde a alegria de ser salvo. Você está entendendo isso? Nós devemos nos lembrar todos os dias que nós fomos resgatados pelo Senhor e que um dia seremos salvos. Quando você tem um objetivo na vida, não importa as coisas que aconteçam, você tem um alvo e você vai até o fim para conquistar aquilo que você deseja. Salvação precisa ser o nosso alvo. A gente precisa acordar todas as manhãs, olhar para o céu e falar assim: Senhor, será que é hoje que o Senhor vem nos buscar, Pai? Eu preciso estar preparado para esse momento. É como um rapaz que ele pega ônibus com a menina todo dia e ele começa a gostar dessa menina e ele fala: um dia eu vou sentar do lado dessa menina. Ele acorda todo dia, se arruma para ir trabalhar e ele fala: eu vou sentar do lado dessa menina, eu vou puxar conversa com ela e eu vou namorar com ela. Aí um belo dia ele acorda atrasado, levanta, sai correndo, esquece de molhar o rosto, escovar o dente, nem penteia o cabelo, põe qualquer roupa. Aí na hora que ele entra no ônibus, do lado da moça tem vaga. Aí ele vai lá com a boca toda fedorenta, sentado do lado da menina. Isso é a salvação. A gente corre o risco de todo dia se preparar e no dia que o Senhor Jesus for voltar, a gente acordar atrasado. E a gente querer fazer tudo às pressas e errar e pecar. E justo nesse dia, o Senhor voltar. Então por que as pessoas desviam? Porque perde a alegria na salvação. Essa alegria é o que nos mantém todo dia fiéis ao Senhor. É como um casal de namorados. Os dois se conhecem, lará leô. É tudo muito bonito. Tem uns 5 casados aqui que estão dando risada do você agora que estão namorando. Você não sabe onde vai chegar. Não espanta ele não. É tudo muito bonito, né? Há quem diga que antes de casado os bichinhos são pequenos, né? É ursinho, fofinha, é coraçãozinho. Aí depois que casa os bichos aumentam, né? Sua baleia, seu cavalo. Mas quando a gente começa a namorar é tudo muito bonito. A pessoa vem com um mau hálito em seu rosto.
E ela chega assim com você e faz assim, né? Aí como você está namorando, você lacrimeja o olho aqui, né? Mas você vira sorrindo para ela. Por quê? Porque você está namorando e você acha isso lindo. E você quer um dia casar. Então você ignora o mau hálito. A pessoa faz coisa errada, passa por cima de novo. Fica emburrado uns 2 dias, mas depois liga. É assim quando a gente namora. Por quê? A gente quer estar junto, quer casar. Então quando a gente namora, o que a gente faz? A gente releva muitas coisas. Os namorados, eles se sacrificam um pelo outro. Andam a pé, bairros e bairros. Andam de bicicleta. A namorada vai no cano junto com ele. Tenta fazer isso depois de casado. Você quer ver a briga? Tá passando a Eurocopa lá na TV. Fala pro marido assim, ó, preciso ir no mercado. Vai lá no mercado para mim. Então, esses jovens, eles sacrificam. Isso é tão lindo. E todo mundo fala, um dia isso vai acabar. Vai ficar um pouco mais difícil? Vai. Mas lute para que isso não acabe. O casamento é isso. É um jogo onde os dois estão do mesmo lado. E a gente tem que jogar esse jogo até o fim. Esse amor, o amor desses jovens, é um amor que não analisa situações. Esse amor vai além das barreiras, vai além, ele surpreende esse amor. Eu tenho certeza que quando você namorava, você já foi surpreendido pelo seu namorado. De qualquer forma, com flor. Esse amor, ele não mede as situações. Sabe aquela canção que a gente canta bastante? Que fala, te louvarei, não importa as circunstâncias, sabe? É isso, esse amor. Ele não mede as circunstâncias. Porque quando o casal está namorando, ele se importa um com o outro. Tem gente que tem isso, se importar com o outro. Quem assistiu Prison Break aqui? Levanta a mão. É uma série de televisão dos Estados Unidos em que o irmão mais velho é preso injustamente e ele é condenado à morte. Escute isso. Aí o irmão mais novo, sabendo que ele foi condenado injustamente, ele bola todo um plano para ir lá e tentar salvar a vida do irmão. E eles passam por muitas coisas. Tem um momento que é revelado que esse irmão mais novo, quando ele gosta de uma pessoa, ele faz tudo por ela e não interessa o que tem na frente. Quando é para livrar essa pessoa, não importa quem seja, se ele gosta realmente dessa pessoa, ele vai até o fim para ajudar essa pessoa. No caso, o irmão dele, que estava sendo condenado à morte. Então é isso, a gente ter esse amor por alguém, e não importa o que aconteça, a gente ir até o fim por essa pessoa. Esse mesmo amor, tem um homem que a gente conhece muito, que a gente gosta dele, Jesus Cristo. Ele olhou para nós e falou, eu preciso trazer a solução para a humanidade. E ele passou o que era necessário passar, e ele foi até o fim na causa em que ele acreditava, que era a nossa salvação. Um peso muito grande em nós perdermos a alegria da nossa salvação. A gente pega todo esse amor que Jesus deu por nós e dá descarga nele. Quando a gente vira as costas para Deus, quando a gente peca, a gente está falando, ó, Jesus, tudo que o Senhor fez foi muito legal, mas ó, não fala isso com a nossa boca, mas a nossa atitude está dizendo isso. Jesus, ele não temeu passar pelo que ele passou. Em 1 João, a palavra do Senhor declara que o amor lança fora o medo. Então, quando a gente ama alguém,
a gente não tem medo. Amor e medo não andam juntos de maneira nenhuma, porque o amor lança fora o medo. Pra você entender melhor, quando você coloca obstáculo entre você e uma pessoa, não existe amor. Quando alguém te pede uma coisa, por mais difícil que seja, quando você pensa nas circunstâncias, ainda falta amor. Porque quando a gente ama de verdade, a gente não pensa em nada, a gente faz. É um casalzinho de namorados que fazem loucuras e loucuras por amor, porque eles acreditam naquilo e eles vão até o fim por aquilo. Às vezes errado, mas esse é o melhor exemplo de amor. Você quer saber se você ama alguém? Quando aquela pessoa chegar em você e te pedir alguma coisa, se você pensar nas circunstâncias, ainda está faltando amor. Talvez você não concorde com isso, eu te respeito, mas a gente ama alguém quando a gente se entrega e vai sem medo, porque medo e amor não andam juntos. Então, quando alguém te pede, faz isso para mim, e você não pensa duas vezes, você vai e faz, parabéns, você ama essa pessoa. Por quê? Amar é querer ver o outro bem. E por mais que isso te tire do teu conforto, independente disso, amar é ver o outro bem. E se ver o outro bem é ir ali no mercado, a gente tem que fazer. Se ver o outro bem é emprestar alguma coisa sua, emprestar um carro, emprestar o carro para a mulher, por exemplo. Porque tem marido que não gosta de emprestar o carro para a mulher, porque o carro está entre os dois. Mas tem gente que bate o pé assim, né? Não é bem assim não. Sou tonto. Esse evangelho é meio tonto às vezes. Que alguém vem te dar um tapa na cara, você fala assim, dá outro nessa aqui. Jesus falava, se alguém te pedir para andar uma milha, vai lá e anda 2 com ele. É alguém te dar um soco na cara. Você olhar para ele e falar assim, já acabou? Posso ir embora? É alguém levantar a voz com você, você falar, Então não vem falar, não sou tonto. Coisa mais triste para alguém é tomar um tapa na cara. Na hora o sangue ferve, não é verdade? Você fala, você fez a coisa errada. E Deus nos ensina isso. Se alguém te dá um tapa na cara, você vai olhar para ele e falar assim, bate nessa aqui também. Então quando eu estou falando isso de amar a pessoa, se entregar por ela, não fala, eu não sou tonto de ninguém. A alegria na salvação do Senhor sobre nossas vidas, a alegria na salvação, quando a gente tem, é o que nos faz obedecer ao Senhor. Por que a gente obedece? Porque a gente acredita na nossa salvação. E se quem é aquele que nós amamos impôs que para um dia alcançarmos essa salvação é necessário obedecer tais mandamentos, a gente ama e não tem medo de obedecer. Quando o Senhor nos cobra algo, a gente faz, a gente não questiona. Quando Deus fala assim, vou tirar isso um pouco de você, a gente simplesmente vive. Porque nós amamos o Senhor. Você está entendendo? Nós sabemos quais são esses mandamentos. Adão e Eva sabiam. Por que pecaram? A partir do momento que a gente questiona o mandamento de Deus, fala, é verdade, né? A gente dá esse jeitinho brasileiro. Deixa comigo. Deixa comigo que eu dou um jeito. Erro nosso fazer isso com Deus, porque com Deus não se negocia. A gente não pode falar assim, Deus, eu canto 3 louvor ali, e o Senhor me deixa fazer esse negócio, ou o Senhor me livra disso. Não,
Deus é absoluto em nossa vida e Ele determina as coisas para nós. Meu irmão, se você ama, se você quer amar, obedece. Esse amor é maravilhoso porque esse amor nos alcançou. Esse amor nos escolhe. É tão confuso isso, porque esse amor nos escolhe e ao mesmo tempo Ele nos dá a chance de escolher se sim ou se não. Que o amor pelo Senhor possa estar ardendo em nossos corações. A gente sabe quais são esses mandamentos. A gente erra muitas vezes. Eu não estou falando só pecados contra o nosso corpo, pecados contra o corpo de Cristo, pecados contra a obra de Cristo, pecados contra aqueles que ainda não conhecem a Cristo. É engraçado que nos dias de hoje, ainda no 2016, a gente está tão adiantado em tecnologia, e ainda tem gente que não entendeu uma das coisas primárias do relacionamento com Deus. Qual é o maior questionamento lá fora? Ai, posso fazer tatuagem? Ai, pastor, posso ouvir música do mundo? Ai, pastor, posso colocar piercing no meu cachorro? Um monte de coisa. Posso. Meu irmão, não é o pastor que vai te responder isso. Eu não estou dando legalidade para a gente fazer o que a gente quer, não. Porque as pessoas, por algum motivo, não se achegam diante de Deus. Quem tem que falar isso em nosso coração é Deus. Quem transforma o nosso coração é Deus. Quem vai falar até onde a gente pode ir ou até onde a gente não pode ir é Deus. E a gente fica nessa, porque a gente não ora, a gente não chega diante de Deus, aí chega no pastor: pastor, pode isso, pode aquilo. Ouça a voz do Senhor. Por quê? É mais difícil ouvir a voz do Senhor. É mais rápido chegar diante do pastor, falar: pastor, pode isso. O pastor vai responder na hora. Mas para obter respostas de Deus, leva um tempo. Porque a gente precisa estar achegado com Ele. A gente precisa ser um com Ele. Não é qualquer um que ouve Deus, não. Você não lembra do povo de Israel lá, diante do monte? Moisés foi falar com Deus. Moisés ouvia tudo que Deus estava dizendo, e o povo só ouvia trovão, trombeta, barulho. Moisés, pelo amor de Deus, Deus fala com você, não fala com nós, não. Não é qualquer um que pode chegar diante de Deus: Deus, e aí? Tal, como que vai? Ah, beleza, obrigado, falou. Não é assim. Porque a gente também precisa ouvir o que Deus quer. Aí, muitas vezes as pessoas têm medo da resposta de Deus. Ah, mas se eu perguntar para isso, Deus vai que Ele fala não, né? Aí se Ele falar não, é não, tô lascado. Esse é o relacionamento. Tudo que a gente precisa saber, o Senhor já nos falou. E como a gente vai obter esse relacionamento? Como que é? É dia a dia, meu irmão. Tendo essa alegria da salvação do Senhor, seguindo esses mandamentos, a gente não se afasta de Deus nunca. A gente fraqueja, mas a gente não se afasta de Deus. E afastar de Deus não é de deixar de vir à igreja. Porque pode ter gente que vem aqui a vida inteira e ainda no fim das contas vai para o inferno. Que Deus nos livre disso. Que a gente tenha a alegria na salvação do Senhor todos os dias. Não é hoje, não é agora que eu estou falando. É todos os dias. Senhor, eu me alegro na tua salvação. E eu te sigo, ó Deus, para onde for. Eu faço o que é preciso fazer. Porque eu tenho alegria na salvação que o Senhor me concedeu. Essa é a nossa oração diária. Se tiver em nossa mente que Deus nos escolheu, a gente vai lembrar que o pecado nos separa dessa eleição.
E a gente não quer estar longe de Deus, porque a gente não quer magoar o coração de Deus, a gente não quer ver Deus triste. Então a gente segue aonde for preciso. A base da convivência com o Senhor é o amor. Jesus disse que é o principal mandamento: amar a Deus. Nesse amor não tem medo. Pra você entender, a gente ama a Deus e não tem medo de fazer o que Ele nos pede. Não tem medo de chegar diante dEle e quando Ele pedir, a gente abrir mão daquilo que Ele pede. Se você ler o livro de Juízes, você vai entender. Análise minha. Existe uma coisa, presta atenção nisso, para você entender direito. Só existe uma coisa que é maior do que a justiça de Deus. É o amor dele. Tanto que quando ele se cansava da humanidade, não, agora já era, o povo desviou tudo, não, deixa para lá. Aí o povo, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, porque, olha, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Aí Deus, eu não posso destruir esse povo. Vai lá, levanta um juiz para salvar esse povo. Aí o povo vai lá, desvia de novo, aí Deus fala, não, dessa vez não, já fiz uma vez, né? Aí de novo o povo, Senhor, nós estamos sofrendo porque nós erramos, nos perdoa. E essa oração sincera, aí Deus se derrete de amor e fala, esse povo não pode ficar assim. E Ele levanta alguém para salvar, e o povo continua errando, e o povo continua sofrendo. E Ele fala assim, eu tenho uma ideia, eu preciso levantar alguém para salvar essas pessoas de uma vez por todas. E aonde Ele envia o Filho dele sobre nossas vidas. Ele envia o Filho dele. E esse amor do Senhor nos resgata. Quem foi resgatado aqui? Esperamos um dia ser salvos. Espero que você tenha entendido. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. E que nós tenhamos a alegria em sermos salvos. Davi mesmo dizia que um cântico novo saia da minha boca. Que a gente cante menos canções de promessas terrenas e a gente cante mais canções sobre as promessas celestiais, que é a promessa de morar com Ele, que é a promessa da volta dEle. Que quando a gente for cantar Deus de alianças, Deus de promessas, que a gente cante pensando nessa aliança que Ele fez conosco e nessa promessa que Ele fez que um dia vai voltar. Essa é a promessa do Senhor para nós. Se coloque de pé em nome de Jesus.